pra gente conversar aqui, pra gente abrir o programa. A minha opinião é que o Gerson voltou e vai arrebentar no Flamengo. Isso é indiscutivelmente. Agora, isso não significa que ele foi bem na Europa. Tem gente que acha... Essa é sempre a história, né? Quando o jogador... Aí tem razão no que ele tá falando. Quando o jogador volta, a gente mesmo já começa a suspeitar. A gente olha que tá voltando, se tá voltando é porque não deu certo. A gente vai lá, vê que tem algum problema com o técnico, ou com o elenco, não se adaptou e tal. Sempre é essa história. O Gerson tem ou não tem razão, Rafael Prats? Vamos falar, ele não foi bem mesmo na Europa, Roma, Fiorentina e agora Olympique de Marseille. Ele não foi bem mesmo, já bateu e voltou 2 vezes, ou, enfim, foi bem, mas uma opção dele, voltar para o Flamengo, etc. William, a passagem do Gerson pelo Olympique de Marseille foi irregular. O Olympique de Marseille contratava um dos melhores meio-campistas do Brasil e certamente quando o contratou e pagando o que pagou, imaginava que o Gerson iria arrebentar ou jogar mais do que jogou. Agora, não foi um fracasso a passagem dele pela França. Isso, para mim, seria um exagero falar que foi um fracasso. Decepção. Ele teve dificuldade no começo. Acho que ele viveu momentos decepcionantes. Qual é a palavra que define a passagem dele na Europa? Eu acho que irregular. Foi uma passagem razoável, William. Não foi um fracasso, não foi um horror, longe disso. Não, longe disso. Com o Sampaoli, no segundo turno do francês, principalmente, nós mostramos aqui, ele teve boas atuações. Quando ele destaca o número de gols que ele fez, o número de passes para gols que ele deu, ele tem razão. Agora, é um pedaço pequeno de uma passagem que foi maior do que isso. Essa temporada ele não estava jogando, teve problema com o treinador, não conseguiu jogar. Quando ele chega com o Sampaoli, que o indicou, houve dificuldade no início. Não é que ele estava voando no Olympique de Marselha e o Flamengo fez um grande esforço e ele volta de Marselha. Não foi isso também. Né? Ele teve dificuldade. Os próprios jogadores do Marselha o cobraram que ele teria que participar mais do jogo. Não, em muitos momentos, né, Zé? Porque o que ele enfrentou no Olympique de Marselha, que tem um clube que é muito melhor que os outros na França, que é o Paris Saint-Germain, não foi exatamente o que ele vivia no Flamengo. Que era um time muito dominante, muito tempo com a bola, favorecia a maneira de jogar do Gerson. No Olympique de Marselha não foi todo jogo assim. É uma outra história, uma outra realidade. Não pegou o Olympique, que é um clube muito tradicional, com grande torcida, dominando a liga, como ele pegou o Flamengo dominando, como dominou em 2019, por exemplo. Não foi uma passagem ruim, acho que longe disso, mas não foi brilhante também. Acho que dá para pegar os números dele e falar o seguinte, o Gerson foi muito bem no Olympique de Marselha, volta porque quis voltar. Se quisesse ficar, ficaria. A história não é bem assim, né? Olha, eu não sei, viu? Porque quando a gente vê um jogador do potencial do Gerson, da qualidade do Gerson, o que ele mostrou no Flamengo e tudo, quando vai para a Europa, a expectativa é o quê? Que o cara, né, vá muito bem lá. Ou que o cara... Por exemplo, o Gerson não jogou no primeiro patamar do futebol europeu. Roma, Fiorentina e Olympique de Marseille não estão no primeiro patamar do futebol europeu hoje, né? Não estão. E aí para o cara dar certo, a gente tem que imaginar que ele vai dar certo nesses clubes e que ele vai dar um salto depois para um outro maior. Ou uma transação que o cara é espetacular, então ele vai direto para um clube grande. Caso do Vinícius Júnior, né? Caso do Rodrigo, caso agora do Endrick, enfim. Então, quando o cara vai e ele volta, a sensação, é só uma sensação, uma realidade, que alguma coisa não deu certo. Alguma coisa não deu realmente certo com o Gerson lá. E que tudo bem ele voltar para o Flamengo, arrebentar, ser ídolo aqui e tal, não tem problema nenhum. Eu acho que ele vai arrebentar no Flamengo. Eu acho que o Flamengo fez Isso não tem nada a ver com o negócio do Flamengo. O Flamengo fez um grande negócio. Eu acho que o Flamengo fez um grande negócio. O Gerson, a chance muito grande de arrebentar no Flamengo. E ele vai estar à vontade, vai estar feliz, vai estar na casa. Está ótimo, está maravilhoso. É só uma análise do que ele poderia ter sido lá. E aí, decepcionou ou não? Boa tarde, William. Boa tarde, Aloco Tchakra Prats. Tô do seu lado agora. Boa tarde. Posso cumprimentar o Zé. Uma das vantagens de ficar aqui, tá vendo? Boa tarde a todos que estão em casa. Né? William, é o seguinte, o mundo evoluiu, né? Parabéns, Bina? Aniversário. Também? Aniversário do Bina, né? Aniversário do Bina. Depois a gente canta parabéns. Aniversário do O mundo, né, William, o mundo evoluiu. Antigamente, muitos dos jogadores que saíam do Brasil saíam pela famosa independência financeira, pela possibilidade de ter uma vida um pouco mais tranquila. Existem determinados clubes aqui no Brasil que pagam mais do que os clubes medianos lá. Né? Por exemplo, o Flamengo certamente tem uma folha salarial maior, eu acho que do que o Atalanta. Né? Então, assim, isso aí no passado não existia. Primeiro você tinha uma lei de 15% do passe. Então, os jogadores iam muito por conta dos 15% do valor da negociação e não pelo salário. Né? Porque as pessoas pensam, não, ficar rico. Não era isso. Ganhava até menos, ou a mesma coisa que se ganhava aqui no Brasil, mas só que ele ganhava nos 15% da negociação. Depois,
com a mudança da Lei Pelé, o que acontece? Há uma divisão de valores, então você tem várias formas de negociar. E a forma como se faz hoje, por exemplo, o que os clubes brasileiros estão pagando, e pelo nosso custo de vida, muitas vezes, não compensa você jogar na Europa. Vale mais a pena ficar por aqui. Você está num grande clube. Num clube que vai buscar títulos, que é o caso do Flamengo, é o que eu falo. Vai brigar por títulos o tempo todo, vai chegar em todas as competições e vai ser o favorito ou o favoritaço, o protagonista, entendeu? E você ganha um salário. Eu não gosto de falar números, mas eu vou estar dando um exemplo, eu não vou dar um nome de jogador, vou dar aproximadamente. Você ganha um salário de 1,5 milhão, 1.800.000, 1.500.000 reais por mês. Seja 1 milhão. Aqui no Brasil, por que eu vou jogar fora? Qual é o clube lá fora que vai me pagar isso e vai me proporcionar a possibilidade de disputar os grandes títulos da Europa? Peraí, aí eu vou citar o Scarpa. O Scarpa fez uma postagem agora, ele trocou o Palmeiras, que está nessa fase endinheirada e fabulosa e vitoriosa, para ir para o Nottingham Forest lutar contra o rebaixamento. Ele fez uma postagem emocionante, do tipo assim, esperei 15 anos... Sim, mas aí você não deixou eu terminar de falar, pela chance de jogar um projeto pessoal. Parabéns a ele que fez aniversário ontem, saúde e paz. Mas aí é o... É o sonho dele. Ele falou que a questão não era financeira. O sonho dele. Parece que ele ganha menos lá do que ganhava no Palmeiras. Sim. Parece que é então, o que acontece, William? Tem jogadores que optam por isso. Não, eu não vou sair, eu não quero ter esse desafio, porque quando você sai do Brasil e vai para a Europa, você tem que mostrar para os jogadores de lá, para a imprensa de lá, para o torcedor de lá, quem você é. Então você tem que ter um recomeço, é do zero. O Gerson saiu aqui do Flamengo, cheio de títulos, cheio de coisas, chegou lá no Olympique, achou que ia ser as mil maravilhas, igual aqui no Flamengo, não foi. Ele teve cobranças públicas dos jogadores. Ele teve problemas no começo, depois foi se ajustando. Fora que o Flamengo de lá é o PSG, sim, né? Não é o Olympique. Foi se ajustando ao dia a dia, entendendo o que precisava fazer, e no primeiro ano ele jogou muito bem, ele terminou o ano bem. No segundo ano já teve problemas, porque o treinador pensa de uma forma diferente e ele não se encaixa naquilo e faz parte do jogo. Não quero ficar aqui. Declarações, palavras do pai dele. Nós iremos procurar um lugar onde o Gerson pode ajudar a equipe, onde ele pode jogar. Seja no Flamengo, seja em outro clube da Europa, mas só que o Flamengo, ele tem uma história no Flamengo que possibilita a volta dele com um status diferente, porque ele é bom jogador. Então aqui talvez ele não precise provar o que ele teve que provar lá na Europa, sim, porque ele já tem uma história aqui. E tem o lado, que aí eu ia chegar, o lado dos jogadores como Scarpa, né? Que tem uma outra forma de pensar, uma mentalidade, que aceita desafios, que tem sonhos, que tem que sai e pensa um pouquinho fora da caixa. Eu não estou dizendo do Gerson, mas o Scarpa, ele é fora da caixa em termos de jogadores de futebol. É um projeto de vida, inclusive. Né? Ele gosta de leite condensado. Ele é fora da caixa, mas ele é fora da caixa, mas existem pessoas como ele, outros jogadores como ele, que aceitam desafios, que querem serem provados ali pelas dificuldades da Europa, até como uma evolução em termos pessoais, né? Porque quando você vai para a Europa, você tem uma nova vida, você tem uma cultura diferente, uma língua diferente. Você lidar com pessoas de todas as partes do mundo, porque a maioria dos clubes hoje você tem vários jogadores, então você tem gente da África, tem gente da Europa, você tem gente, por exemplo, Inglaterra, Espanha, Itália, aí você tem Camarões, Gana, tudo no mesmo ambiente, então você tem que se adaptar com todas essas culturas diferentes, e o que é muito complicado, porque, por favor, as pessoas não me entendam mal, eu estou falando por termos de experiência e que a gente tem que tomar um cuidado com isso. A mentalidade dos africanos, ela é totalmente diferente da mentalidade do pessoal europeus. Da Europa, da Itália, da Alemanha. Fala isso que você jogou lá, você sabe. Eu estou falando porque a experiência própria. A experiência própria, entendeu? Sim. Então você tem que saber se ajustar a todas essas situações. Você tem o preconceito, não pela cor, às vezes, mas por você ser estrangeiro. Tem tudo isso. Tem todas essas formas que você precisa. E de avaliar. E pela raça, pela cor também. Estou falando pela cor, nem sempre pela cor, mas pelo fato de você ser estrangeiro. Tem todas essas situações que muitas vezes você precisa evoluir como ser humano para você também poder jogar bem. Sim. Porque isso pode te incomodar. Então tem cabeças, tem pessoas jogadores que querem e sentem a falta. Opa, peraí, eu preciso desse calor humano, eu preciso estar disputando títulos, eu preciso jogar sempre. Independente do clube, eu preciso jogar sempre. Aí é o cara que não consegue dar certo no Olympique de Marseille, ou na Fiorentina, ou na Roma, ou no Bayern de Munique, e fala assim,
Ô, Atalanta, bate a porta aí, tô chegando. Aí tem um cara que aceita esses desafios. Tem um detalhe aí, mas né? Faz parte em relação ao que o Zé falou também, William. Inegavelmente, se o Gerson estivesse jogando no Olympique de Marseille agora, fosse um titular do time, talvez ele não voltasse. Não tem como a gente não contar a história da volta dele sem lembrar do momento que ele atravessa do Olympique. Eu acho que você tocou num ponto importante. Claro. Se o cara fosse titular... Será que ele voltaria a essa altura? E, por favor, entendam, não é demérito do Flamengo. Não é isso, é a carreira dele. Palmeiras, Flamengo, o Atlético, qualquer um que fosse. Se o cara fosse titular... Concordo com você, Prates. Se ele fosse titular no Olympique, tranquilo... Sim, não vai mexer jogando, e tal, jogando e tal, indo bem. Não sei se ele voltaria. Futebol não é uma coisa. Essa é uma questão. Assim, primeiro, sorte do Flamengo. Claro. Sim, eu acho que a tendência, até o momento, até hoje, dia 6 de janeiro, para mim, é a contratação que tende a render mais dentro de campo de todos os clubes do futebol brasileiro até o momento, das que foram feitas até agora. Eu acho que ele vai arrebentar. Eu acho que a principal contratação... A maior, obviamente, é a do Suárez, pelo nome do jogador, pela história do jogador. Na prática, quando a gente olhar o campo, eu acho que o Gerson será a principal contratação da temporada do futebol brasileiro, das que foram feitas, repito, até hoje. Segundo ponto, ele morou em 2 cidades em que não dá para ter problema de adaptação. Quando a gente pensa em como é o Rio de Janeiro. Obviamente, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem suas características, uma cidade onde tem muita festa, muita coisa na rua, e tem a praia, que é essencial e tudo mais, e a praia é linda e tem uma cultura muito forte. Mas Roma e Marseille são cidades extremamente festivas também, de gente que recebe com muito calor humano, uma cidade de uma festa enorme. Conhece tudo. O melhor paella que eu comi na minha vida foi em Marselha, não foi nesse pronto. É brincadeira. E a torcida do... E a tudo isso. E a torcida do Marseille, se você fosse pegar uma torcida, é que não tem igual, mas se fosse pegar uma torcida e falar sobre fanatismo na França, para comparar com a do Flamengo, a do Marseille. Não é do PSG. Do PSG é uma torcida muito fanática. A da Roma também é bem quente. A da Roma também é bem quente. É que eu nunca vi um jogo da Roma, assim. Marseille, assim, o lugar que tem mais cultura de futebol, a cidade francesa, é Marseille, porque Paris é muito diverso. A torcida do Paris é muito fanática também. Canta o jogo inteiro, é uma torcida que apoia demais. Porém, Marseille tem cultura de futebol há muito tempo. Vai lembrar que é o único time francês que tem um título de Liga dos Campeões em 93. É o que a gente fala.